Presidente, se Vossa Excelência me permite, respeitosamente, uma sugestão, talvez pudéssemos agora chamar a reclamação 4.335 do Acre, obrigado, porque diz respeito exatamente a esse tema, faltam apenas alguns votos, e a eminente subprocuradora Débora Duprá mencionou que este caso tem ligação com o anterior. Tenho em mãos reclamação número 4.335, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, tem como reclamante a Defensoria Pública da União, como reclamado o juiz de direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Rio Branco, no Acre. A última ata diz o seguinte: após o voto visto do senhor ministro Eros Grau, que julgava procedente a reclamação, acompanhando o relator, do voto do senhor ministro Sepúlveda pertence, julgando-a procedente, mas concedendo o habeas corpus de ofício para que o juiz examine os demais requisitos para deferimento da progressão, e do voto do senhor ministro Joaquim Barbosa, que não conhecia da reclamação, mas igualmente concedia o habeas corpus de ofício, pediu vista dos autos do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Excelência, tem a palavra, ministro Lewandowski. Eu estou com a palavra, né? Senhor presidente, eu anoto que os eminentes ministros Luiz Fux e ministros Dias Toffoli não votam. Matéria teoricamente, doutrinariamente, digamos assim, controvertida. Eu trouxe um voto escrito e estou distribuindo aos eminentes pares, porque aqui trata-se de um tema que envolve o princípio da separação dos poderes e a questão de saber se o artigo 5210 está ou não superado no todo ou em parte, ou deve ser interpretado de forma diferente. Eu digo, então, senhor presidente, trata-se de uma reclamação ajuizada pela Defensoria Pública da União contra a decisão do juiz de direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Rio Branco, estado do Acre, que indeferiu o pedido de progressão de regime em favor de condenados a pena de reclusão em regime integralmente fechado pela prática de crimes hediondos. Na espécie, alegou-se ofensa à autoridade da decisão da Corte no HC 82.959, em que foi relator o ministro Marco Aurélio, que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, o qual proibia a progressão de regime a condenados pela prática desses delitos. Exatamente esta decisão gerou a súmula que acabei de ler. Em 21 de agosto de 2006, o relator ministro Gilmar Mendes concedeu medida liminar de ofício para afastar a vedação legal à progressão de regime até o julgamento final desta reclamação. Na sessão plenária de 1º de 2 de 2007, após o voto do relator ministro Gilmar Mendes, julgando procedente a reclamação, pediu vista o ministro Eros Grau. Na continuação do julgamento, em 19/4/2007, o ministro Eros Grau apresentou voto vista acompanhando o relator. À ocasião, o ministro Sepúlveda Pertence manifestou-se pela improcedência do pedido, concedendo, todavia, o habeas corpus de ofício. E o ministro Joaquim Barbosa, por sua vez, não conheceu da reclamação, deferindo, porém, a ordem de ex ofício. Eu pedi vista dos autos na sequência para melhor exame da matéria. Eu já adianto que meu ponto de vista coincide com o ponto de vista do eminente ministro Joaquim Barbosa, no caso. Eu passo, então, a votar. A tese que se discute na presente reclamação, no fundo, diz respeito à função desempenhada por esta Corte e pelo Senado Federal no controle difuso de constitucionalidade das leis. Trata-se de saber se a decisão proferida no HC 82.959, quanto ao artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, em sua redação primitiva, é dotada de eficácia erga omnes, independentemente ou não do cumprimento no disposto do artigo 5210 da Constituição da República, que confere ao Senado a competência privativa para, entre aspas, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Lembro inicialmente que o exame da compatibilidade entre as leis ordinárias e as normas constitucionais pelo Judiciário
o denominado Judicial Review, tem origem na célebre decisão do Chief Justice John Marshall, da Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Marbury versus Madison, julgado em 1803, com base nas lições de Hamilton em precedentes jurisprudenciais e nos propósitos dos Constituintes de Filadélfia, que consagraram a Supremacy Clause no inciso 6º da linha 2ª da Constituição Americana de 17 de setembro de 1787. Como bem lembrou Paulo Bonavides, o Judicial Review foi uma contribuição dos Estados Unidos da América para o mundo, tão importante quanto o federalismo, a do federalismo e do sistema presidencial de governo. Naquele país, como se sabe, as decisões proferidas pela Suprema Corte no controle de constitucionalidade possuem eficácia erga omnes, por força do mecanismo conhecido como stare decisis, expressão que deriva da locução completa stare decisis e non quieta movere, a qual, em essência, significa que os precedentes judiciais devem ser obrigatoriamente observados. Esse sistema expandiu-se, primeiramente, para as ex-colônias inglesas, como Austrália, Canadá e Índia, sendo depois adotado em outros países, a exemplo da Argentina, Japão e Suécia. Durante o século XX, o sistema norte-americano cedeu espaço para um novo modelo de jurisdição constitucional originário da Áustria, que se concentra em um único tribunal, ou melhor, numa corte constitucional, Verfassungsgerichtshof, e tal sistema foi idealizado por Kelsen, que, a pedido do governo austríaco, elaborou a Constituição de 1º de outubro de 1920, conhecida como Oktoberverfassung, que abrigou tal modelo. Esse sistema de controle concentrado foi adotado especialmente na Europa continental, ou seja, na Alemanha, Bélgica, Espanha, Itália, Iugoslávia, Portugal, Tchecoslováquia, bem como na Turquia, entre outros países. Consoante Capelletti, as razões que levaram os referidos países a adotar o sistema concentrado de jurisdição constitucional têm a ver com a origem romanística de seu direito, ou seja, com a civil law, que não contempla o stare decisis, característico da common law. Essa particularidade faz com que se mostre recorrente no sistema da civil law o problema representado pelo conflito entre normas julgadas constitucionais por alguns juízes e inconstitucionais por outros. Tal dissonância praticamente não existe no sistema da common law, em razão da força dos precedentes que decorre do stare decisis, no qual, como visto, as decisões da Suprema Corte vinculam todos os órgãos do Poder Judiciário. No Brasil, o controle de constitucionalidade originou-se com a promulgação da primeira Carta Republicana, em 1891, que adotou o modelo de controle difuso norte-americano, sem, contudo, incorporar a sistemática do stare decisis, tendo em vista a tradição romanística de nosso direito. Tal adaptação criou um problema para a jurisdição constitucional, uma vez que as decisões do Supremo Tribunal Federal, no controle difuso de constitucionalidade, operavam efeitos apenas entre as partes, ensejando a possibilidade de prosperarem soluções distintas para casos semelhantes. Visando atenuar o problema, o Constituinte de 1934 resolveu atribuir competência ao Senado Federal para suspender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento declarados inconstitucionais pelo Judiciário, artigo 91, 4 e 96. Tal fórmula foi mantida pelas Constituições de 46, no artigo 64, de 67 e 69, no artigo 42, 7, e na de 1988, no artigo 52, 10. Portanto, desde 1934, esse artigo vem vigorando e vem sendo aplicado tanto pelo Senado Federal como observado pelo Supremo Tribunal Federal, que envia ofícios à Câmara Alta do Congresso Nacional, visando exatamente o cumprimento desse dispositivo, artigo 52, 10 da Constituição. Explicando esse munus constitucional atribuído ao Senado, o relator desta reclamação, o ministro Gilmar Mendes, com base em precedentes da Casa, assentou em seu voto o seguinte, entre aspas: o Senado Federal não revoga o ato declarado inconstitucional, até porque lhe falece competência para tanto.
cuida-se de ato político que empresta eficácia erga omnes à decisão do Supremo Tribunal proferida em caso concreto. Não se obriga ao Senado Federal a ordem constitucional. Não pode a Casa Alta do Congresso, todavia, restringir ou ampliar a extensão do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas. Como se sabe, com o advento da Emenda Constitucional 16, de 26 de novembro de 1965, inaugurou-se no Brasil o controle concentrado de constitucionalidade dos atos normativos federais e estaduais à moda keynesiana, com a criação da representação genérica de inconstitucionalidade por iniciativa exclusiva do Procurador-Geral da República. Interessantemente, apenas em 1977, esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido da dispensabilidade da intervenção do Senado Federal, mas apenas nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade de lei proferida em sede de controle abstrato, tendo em conta a ocorrência, nas palavras do ministro Moreira Alves, de, entre aspas, redução teleológica quanto ao inciso 7º do artigo 42 da Constituição de 67 e 69. Em parecer administrativo elaborado sobre o tema, o referido ministro assinalou o seguinte, entre aspas, sou dos que entendem que a comunicação ao Senado só se faz em se tratando de declaração de inconstitucionalidade incidente, e não quando decorrente de ação direta, caso em que, se relativa à intervenção federal, a suspensão do ato é de competência do presidente da República. E se referente à declaração de inconstitucionalidade em tese, não há que se falar em suspensão, pois, passando em julgado o acórdão desta Corte, tem ele eficácia erga omnes e não há que se suspender lei ou ato normativo nulo com relação a todos. Fecho aspas. Estudando o assunto em sede acadêmica, Gilmar Mendes e Ives Ganda Martins ressaltam que o sistema de controle concentrado de constitucionalidade foi alargado e aperfeiçoado pela Carta de 1988, assentando ambos que ela, entre aspas, reduziu o significado do controle de constitucionalidade incidental ou difuso ao ampliar de forma marcante a legitimação da propositura da ação direta de inconstitucionalidade, Constituição Federal, artigo 103, permitindo que praticamente todas as controvérsias constitucionais relevantes sejam submetidas ao Supremo Tribunal Federal mediante processo de controle abstrato de normas. Entre as principais inovações trazidas pela Constituição de 88, destacam-se a extensão do rol de legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, artigo 103, a exigência de citação do advogado-geral da União, artigo 103, parágrafo 3º, a instituição da ação de inconstitucionalidade por omissão, artigo 103, parágrafo 2º, e o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do mandado de injunção, artigo 102, 1, que, além da possibilidade de os Estados-membros instituírem ação direta de inconstitucionalidade para o controle da rigidez das leis e atos normativos municipais e estaduais em face das constituições locais, artigo 125, parágrafo 2º. Analisando a evolução histórica do Instituto, o ministro relator, salvo melhor juízo, construiu as seguintes premissas. 1. Não é mais possível atualmente cogitar da divisão clássica de poderes retratada na Constituição 34, que ensejou a criação do Instituto da Suspensão pelo Senado da eficácia do dispositivo normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A Constituição vigente, ao ampliar o rol de legitimados no controle concentrado, acabou por reduzir o significado do controle difuso. E 3. O Supremo Tribunal Federal, não obstante essa competência da Câmara Alta, vem conferindo caráter geral a diversas decisões prolatadas no âmbito do controle difuso. A partir dessas premissas, formulou a seguinte questão, entre aspas, se o Supremo Tribunal pode, em ação direta de inconstitucionalidade, suspender liminarmente a eficácia de uma lei, até mesmo de uma emenda constitucional, por que haveria declaração de inconstitucionalidade proferida no controle incidental valer somente para as partes? Fecho aspas, essa indagação. O relator, então, novamente, salvo melhor juízo, concluiu que o Instituto da Suspensão das Normas Inconstitucionais pelo Senado, entre aspas, assenta-se hoje em razão de índole exclusivamente histórica,
o que permitiria cogitar-se de uma mutação constitucional no tocante ao artigo 52(10) da Constituição de 1988. Após bem refletir sobre tal proposição, ouso divergir de Sua Excelência quanto à ocorrência da aludida mutação constitucional, por não entender tratar-se o Instituto de mera reminiscência histórica. É que, primeiro, constato que a Câmara Alta não tem descuidado do cumprimento dessa relevante competência que os constituintes brasileiros lhe têm atribuído de forma reiterada desde o advento da Carta de 1934. Nesse sentido, assinalo, e meus dados são ainda antigos e superados, porque o meu voto está pronto há muito tempo, mas, nesse sentido, assinalo que entre 7 de fevereiro de 2007 e 16 de junho de 2010, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal pautou para a deliberação dos senadores nada menos que 53 ofícios encaminhados por esta Corte, solicitando a promulgação de projeto de resolução para suspender a execução de dispositivos declarados inconstitucionais em sede de controle difuso. Constatando o mesmo fato, o ministro Joaquim Barbosa assinalou em seu voto que, entre aspas, mesmo que se aceitasse a tese da mutação, seriam necessários 2 fatores adicionais: o decurso de um espaço de tempo maior para a constatação desta mutação e a consequente e definitiva desuetude do dispositivo. Ora, em relação a esse último fato, impede, a meu juízo, esse reconhecimento dá um dado empírico altamente revelador. Pesquisa rápida na base de dados do Senado Federal indica que, desde 1998, aquela alta casa do Congresso suspendeu a execução de dispositivo de quase 100 normas declaradas inconstitucional, sendo 7 em 2006, resoluções números tais, e uma já neste ano, 2007, resolução número 2. Grifos no original. Então, o ministro Joaquim Barbosa entende que não houve a desuetude. Então, eu... Tem um dado novo, ministro. Este ano, em março... Pois não. Houve nova suspensão. Nova suspensão. Pois não. Então, pois isso indica, a meu ver... Considerando que nós declaramos alguma coisa como 100 normas inconstitucionais por ano, deve estar um divórcio de apenas nos 90... Bem, a pauta deve estar muito congestionada no Senado, porque nós aqui também temos quase 900 processos pautados para julgamento em plenário e não conseguimos julgar, lamentavelmente. Bem, já segundo o voto do ministro Eros Grau, que comunga com o entendimento do ministro relator, a menção à competência do Senado Federal para, entre aspas, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, haveria de ser entendida como dar publicidade à suspensão da execução operada pelo Supremo Tribunal Federal de lei declarada inconstitucional no todo ou em parte por decisão definitiva do Supremo. Tal interpretação, contudo, a meu ver, levaria a um significativo aviltamento da tradicional competência daquela Casa Legislativa, como disse, que vem desde 1934, sendo reiterada em todas as constituições, no tocante ao controle de constitucionalidade, reduzindo o seu papel a mero órgão de divulgação das decisões do Supremo Tribunal Federal nesse campo. Com efeito a prevalecer tal entendimento, a Câmara Alta sofreria verdadeira capitis de minúcio no tocante a uma competência que os constituintes de 1988 lhe outorgaram de forma expressa. A exegese proposta, segundo entendo, vulneraria o próprio sistema de separação de poderes concebido em meados do século XVIII na França pré-revolucionária pelo barão de La Brede e Montesquieu, exatamente para impedir que todas as funções governamentais, ou a maioria delas, se concentrassem em determinado órgão estatal, colocando em xeque a liberdade política dos cidadãos. O referido teórico, para tanto, concebeu a famosa fórmula segundo a qual le pouvoir arrête le pouvoir, de modo a evitar que alguém ou alguma assembleia de pessoas possa enfeixar todo o poder em suas mãos, ensejando assim o surgimento de um regime autocrático. Não se desconhece que alguns críticos asseveram que a teoria da separação dos poderes jamais foi aplicada tal como foi originalmente concebida,
consubstanciando mera prescrição de natureza formal. Eu cito aqui, na nota de rodapé, os que pensam desta forma. Em que pesem, contudo, as imperfeições do sistema que os norte-americanos denominam de checks and balances, após terem-no inserido pioneiramente em sua Constituição de 1787, entendo que elas não têm o condão de legitimar a ablação de uma competência constitucional expressamente atribuída a determinado poder. Suprimir competências de um poder de Estado por via de exegese constitucional, a meu sentir, colocaria em risco a própria lógica do sistema de freios e contrapesos, como ressalta Jelinek. Ele o faz em sua famosíssima Teoria Geral do Estado, e eu cito aqui uma edição que foi publicada em Buenos Aires, a única que se tem em português. Não se ignora que a Constituição de 1988 redesenhou a relação entre os poderes, fortalecendo o papel do Supremo Tribunal Federal ao dotar, por exemplo, as suas decisões de efeito vinculante e eficácia erga omnes nas ações diretas de constitucionalidade e nas declarações de constitucionalidade. Artigo 102, parágrafo 2º. O fortalecimento do STF, no entanto, não se deu em detrimento das competências dos demais poderes, em especial daquela conferida ao Senado Federal no artigo 52, inciso 10 da Carta em vigor. Não há, penso eu, com devido respeito pelas opiniões divergentes, como cogitasse de mutação constitucional na espécie diante dos limites formais e materiais que a própria lei maior estabelece quanto ao tema, a começar pelo que se contém no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, o qual erige a separação dos poderes à dignidade de cláusula pétrea, que sequer pode ser alterada por meio de emenda constitucional. A nova interpretação que se pretende dar ao dispositivo em comento, a meu ver, difere e muito da mutação reconhecida quanto ao artigo 97 da Constituição. Neste caso, a transformação operou-se a partir de uma praxis processual adotada pela Suprema Corte, que, sem desrespeitar qualquer princípio ou norma fundamental de nosso ordenamento jurídico, acabou por dispensar a rígida observância do que nele se contém quando se trata de apreciação de casos cujas teses já tenham sido julgadas pelo plenário. Mas o que se propõe aqui é algo inteiramente diferente. Almeja-se, na verdade, deslocar uma competência atribuída pelos constituintes a determinado poder para outro. Não me parece, contudo, seja possível materializar-se tal desiderato, mesmo porque os próprios teóricos da mutação constitucional reconhecem que este fenômeno possui limites. Nesse sentido, o Adil Lamego Bulos observa, entre aspas, a interpretação constitucional em todas as suas formas de expressão constitui um meio importante e eficiente para adaptar os dispositivos supremos do Estado às necessidades emergentes do cotidiano. Todavia, se o ato interpretativo desvirtuar a letra das normas que embasam a Constituição, quebrando a juridicidade dos princípios informadores da ordem constituída, estaremos diante de mutações inconstitucionais. Esse também é o entendimento de Ana Cândida da Cunha Ferraz. Esta professora da Faculdade de Lei da USP, que agora se encontra aposentada, ela redigiu um livro pioneiro, uma tese de doutorado, já antiga, já em 1968, intitulada Processos Informais de Mudança na Constituição. Esse é um verdadeiro clássico na matéria. E essa eminente professora, ex-procuradora do Estado de São Paulo, brilhante acadêmica, ela dizia o seguinte: a exegese ensejadora da mutação constitucional apresenta limites, sendo vedada caso contrarie o sentido da norma constitucional. Não se está a afastar, por evidente, a via da interpretação, enquanto forma corriqueira e até mesmo salutar de modificação do alcance de uma norma constitucional, a fim de amoldá-la à evolução social. O que se está a repudiar é a alteração de seu conteúdo essencial pela via da exegese.
Em outras palavras, a hermenêutica constitucional que desborda dos lindes nos quais lhe é lícito atuar, quando afronta o próprio âmago da norma, como parece ser a hipótese sob exame. O festejado Konrad Hesse, em primorosa obra sobre o tema, também faz alusão aos limites da interpretação constitucional ao consignar o seguinte, entre aspas, uma mudança das relações fáticas pode ou deve provocar mudanças na Constituição. Ao mesmo tempo, o sentido da proposição jurídica estabelece o limite da interpretação e, por conseguinte, o limite de qualquer mutação normativa. A finalidade, telos, de uma proposta constitucional e sua nítida vontade normativa não devem ser sacrificados em virtude de uma mudança da situação. Se o sentido de uma proposição normativa não pode mais ser realizado, a revisão constitucional afigura-se inevitável. Do contrário, ter-se-ia a supressão da tensão entre a norma e a realidade com a supressão do próprio direito. Então, Hermann Hesse preconiza, se há um descompasso entre o substrato fático, fenomenológico e a norma evidente, o que se impõe é uma emenda à Constituição, mas jamais esta mudança pode ser operada por uma drástica e, a meu ver, ilegítima interpretação constitucional nesse sentido. Para o autor alemão, duas são, portanto, as formas de mutação constitucional. A primeira consiste na revisão do texto magno, quando, entre aspas, a reforma constitucional expressa a ideia que, efetiva ou aparentemente, atribui-se maior valor às exigências de índole fática do que à ordem normativa vigente. A segunda corresponde à interpretação que encontra limites na teleologia da norma. Em outras palavras, na impossibilidade de conciliação das exigências de ordem fática com o sentido íntimo da norma, devem os impasses ser resolvidos por meio de emendas à Constituição por absoluta inadequação das normas das técnicas puramente hermenêuticas. É evidente que a aplicação da Constituição à realidade fática pressupõe o processo de interpretação, até para que as suas normas possam acompanhar a natural e permanente evolução dos cânones sociais. Mas existem parâmetros rígidos para tais. O primeiro deles é, inegavelmente, o próprio sentido literal do texto. Segundo Heidegger, que foi um filósofo preocupado com o sentido das palavras, como nós sabemos, a palavra é essencial para conferir-se o ser às coisas. E diz ele, entre aspas, nenhuma coisa é onde a palavra, isto é, o nome, faltar, diz ele. E a interpretação, por óbvio, há de encontrar limites também, e que sai em primeiro lugar na literalidade da norma, ou seja, em sua estrutura semântica. Não me filio, por óbvio, à corrente dos legalistas extremados que, a partir da leitura francesa de Hans Kelsen, divulgador por excelência do positivismo jurídico, acabou por transformar o Estado de Direito em Estado legal, substituindo a supremacia da Constituição pela primazia da lei. A doutrina e a jurisprudência, em tal contexto, desempenham o papel de meros coadjuvantes relativamente aos preceitos legais. Claro está que esta ótica, levada às últimas consequências, reduz o papel do Estado julgador a simples bouche de la loi, traduzida na máxima da escola da exegese francesa do século XIX, in claris cessat interpretatio, com a qual se buscava entronizar a norma legal em um sacrário inacessível. Ocorre que, inconformada, entre aspas, a sociedade reclamou uma renovação do Estado de Direito, exigindo que a lei seja necessariamente expressão da justiça, levando ao fortalecimento do judiciário, órgão governamental incumbido da magna tarefa de temperar, com a ótica de Temes, as normas eventualmente distanciadas do ideal de equidade. Observa, ademais, que não se está, no caso, a falar de uma norma de natureza principiológica, a qual falece o atributo de autoaplicabilidade. Ao revés, a estrutura semântica do inciso 10 do artigo 52 sugere tratar-se de um dispositivo constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata que não comporta grandes manobras exegéticas por parte de seus intérpretes.
Com efeito, se o dispositivo em questão assinala com todas as letras que compete ao Senado Federal a suspensão de norma declarada inconstitucional por esta Corte, assim o é literalmente. Ainda que se possa, no mérito, discordar do que nele se contém, o preceito em tela constitui direito posto e que não admite, dada a taxatividade com que está vazado, maiores questionamentos. O renomado mestre José Afonso da Silva, emitindo juízo de valor sobre o referido preceito constitucional, assim se manifesta, entre aspas, seria mais prático e expedito que se desse a decisão definitiva do STF o efeito erga omnes, a contar de sua publicação, também nos casos de recurso extraordinário, artigo 102.3, que é o ponto final do controle de constitucionalidade incidenter tantum. Assim, porém, não quis o Constituinte, de sorte que a interferência do Senado é de rigor. Eu grifo essa frase. A suspensão é ato político, por isso cabe ao Senado o juízo de conveniência e oportunidade de fazê-lo. São as palavras do grande mestre constitucionalista José Afonso da Silva. Reconheço que, na prática cotidiana dos tribunais, as questões decididas pelo STF no controle difuso de constitucionalidade têm considerável impacto, tanto nas decisões da própria Corte, como naquelas proferidas nas demais instâncias jurisdicionais. Não extrai, porém, desse fato a força necessária para atribuir novos contornos ao artigo 52, 10 da Constituição Federal. Isso porque se está diante de dois fenômenos jurídicos que, embora acarretem resultados semelhantes, não podem ser confundidos entre si. O primeiro corresponde às decisões que produzem o denominado efeito erga omnes, que as tornam oponíveis a todos. O outro se refere a decisões que, pela autoridade do órgão jurisdicional que as prolatou, constitui fonte de direito, como de resto ocorre com a jurisprudência em geral. Nós acabamos de ver isso no julgamento que precedeu a este. Quer dizer, houve um pronunciamento aqui do plenário e ele foi adotado aqui como fonte de direito, mas não se adotou o efeito erga omnes, mas se editou uma súmula vinculante para dar-se um efeito mais amplo à decisão tomada em sede de controle difuso. Esclareço melhor. Se, por um lado, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal confere aos seus ministros a competência para julgar monocraticamente determinado recurso extraordinário quando a decisão está em consonância com a jurisprudência predominante, não estão eles, de outro, obrigados a se curvar ao entendimento predominante na casa, salvo em se tratando de posição estabelecida em controle concentrado de constitucionalidade ou por meio de súmula vinculante. No primeiro caso, tem-se a manifestação da força dos precedentes da casa, como fonte de direito. No segundo, um exemplo de força cogente do efeito erga omnes. Prossigo ainda, trazendo à baila uma exceção à regra, que, como de praxe, contribui para confirmá-la. Com o advento da emenda constitucional 45 de 2001, a nenhum ministro é dado contrariar a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à existência ou não de repercussão geral de matéria veiculada em determinado recurso extraordinário, quando assim decidido pelo plenário da Casa. Com isso, passou-se a conferir efeito erga omnes a decisões originadas em sede de controle difuso de constitucionalidade. Acontece que, nesses casos, isso me parece muito importante, o referido efeito conta com beneplácito parlamentar, porquanto deriva de emenda constitucional regulamentada por lei ordinária. Sem embargo, dos muitos julgados zelosamente colacionados pelo eminente ministro relator, os quais ilustram a coerência buscada pelos integrantes da Corte na compatibilização de seus pronunciamentos com a jurisprudência dominante, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, penso que tal cuidado não autoriza a conclusão de que as decisões tomadas no controle difuso de constitucionalidade acabem produzindo efeito erga omnes, independentemente do cumprimento que se contém no artigo 52.10 da Carta de 88. Permito-me lembrar que propus exatamente em nome da segurança jurídica, em questão de ordem ao egrégio plenário, que conferisse efeitos ex nunc às decisões proferidas dos RS 360, 70, 682 do Paraná e 353, 657 do Paraná, que diziam respeito ao creditamento do IPI na utilização de insumos tributados à alíquota zero.
Ressalto que, naquela ocasião, não defendi a tese de que um precedente do Supremo Tribunal Federal no controle difuso tivesse súmula vinculante. Apenas sugeri a modulação da técnica, a adoção da técnica de modulação dos efeitos daquelas decisões, as quais representaram abrupta alteração no entendimento da Corte acerca da matéria. Lembro por oportuno que o tribunal, em peso, rechaçou a tese por mim ventilada. De qualquer sorte, entendo que a questão aqui é outra, porque o que se pretende, como visto, é conferir efeito erga omnes às decisões tomadas pela Corte no controle difuso de constitucionalidade, independentemente do pronunciamento do Senado Federal. Ora, conforme sublinhou o ministro Sepúlveda Pertence, esse trecho me parece muito importante, o ministro Sepúlveda Pertence, ao proferir o seu voto, se deseja emprestar maior alcance às decisões do Supremo nesta sede, basta lançar mão das súmulas vinculantes, como fizemos no caso anterior. Eis o trecho que interessa de sua manifestação. A emenda constitucional 45 dotou o Supremo Tribunal de um poder que, praticamente, sem reduzir o Senado a um órgão de mera publicidade de nossas decisões, dispensa essa intervenção. Refiro-me, é claro, ao Instituto da Súmula Vinculante, que a Emenda Constitucional 45 de 2005 veio a adotar depois de mais de uma década de tormentosa discussão. Palavras de Sepúlveda Pertence. A corroborar essa afirmação, lembro que em 23 de 12 de 2009 foi publicada a súmula vinculante 26 desta Corte, que incluiu em sua redação o tema discutido no julgado paradigma desta reclamação, que eu acabei de ler quando do julgamento anterior, não é? Que deu efeito erga omnes a essa decisão, independentemente do pronunciamento do Senado. Como se vê, sem a necessidade de proceder à nova interpretação do disposto no inciso 10 do artigo 52 da Carta Maior, atingiu-se idêntica finalidade, qual seja, a de se conferir eficácia contra todos e efeito vinculante ao entendimento sufragado por esse tribunal no julgamento de um processo de índole subjetiva. Já estou terminando, senhor presidente. De fato, é grande o poder conferido a esta Corte pelos constituintes derivados, pois, como registrei em palestra que proferi na Associação dos Advogados de São Paulo, em evento organizado pelo Instituto Vitor Nunes Leal, que ao Supremo não é dado agora conferir efeito vinculante às suas decisões tomadas reiteradamente em sede de controle difuso. Não só é dado agora conferir efeito vinculante às suas decisões tomadas reiteradamente em sede de controle difuso, por meio de súmulas, como também poderá anular os seus efeitos, modular os seus efeitos temporais ou restringir o seu âmbito material de incidência, delimitando o alcance subjetivo do enunciado, de maneira a torná-lo de observância obrigatória apenas a determinados órgãos ou entes da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, casuisticamente, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, assim como o faz nas ADIs, artigo 4º da lei. Então, vejam que grande poder que se deu ao Supremo Tribunal Federal a partir da emenda 45, sem que houvesse necessidade de se alterar o artigo 52, inciso 10 da Constituição. Os institutos convivem, a meu ver, com a maior harmonia e sem choque ou contradição de qualquer espécie. Termino, então, senhor presidente, dizendo o seguinte: desse modo, também entendo que é possível e conveniente utilizar o referido instituto para ampliar o alcance das decisões da Corte no controle difuso de constitucionalidade, sem que se vulnere a competência do Senado Federal para manifestar sobre o tema, no exercício de uma competência que, como bem ilustrou o ilustre relator, tem caráter eminentemente político. Isso posto, pelo meu voto, não conheço da presente reclamação, concedendo habeas corpus de ofício com as considerações supra. Portanto, o meu voto coincide com o voto de Vossa Excelência, senhor presidente, e, salvo engano, com o voto também do ministro Sepúlveda Pertence. Ministro Teori. Vou pedir vista, senhor presidente. Eu, presidente, gostaria só de fazer algumas observações. Em primeiro lugar, eu tenho a impressão, presidente, que diante da demora no julgamento deste caso, que começou em 2007, nós acabamos por editar uma súmula
uma súmula vinculante a propósito da matéria, de modo que o tema está cabalmente prejudicado. Acho que não... editou-se uma súmula exatamente sobre essa matéria, como lembrou o eminente ministro Lewandowski. De modo que estamos, a rigor, a discutir um tema que já está superado, porque a súmula vinculante 26, ela diz o seguinte: para efeito de progressão no cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Quando se discutiu lá o tema em 2007, o debate era esse. Poderia haver também, então, uma súmula vinculante. Vossa Excelência mesmo observou isso, e também o ministro Sepúlveda pertence, que caminhavam, então, para a concessão de habeas corpus de ofício. Mas aqui, a rigor, veio posteriormente a ser editada a súmula vinculante, de modo que me parece que, no caso, hoje, o tema está superado, nós não teríamos nenhuma outra alternativa, e nenhum juiz teria outra alternativa, a não ser aplicar o entendimento do tribunal, e, se não aplicasse, viria reclamação para o plenário do Supremo, por força, inclusive, da disposição constitucional. Mas eu gostaria, de qualquer forma, de fazer ainda algumas considerações a propósito desse tema. É notório que, quando se transpôs para os trópicos o modelo da Judicial Review, houve um ouvido na disciplina de algo que dotasse o sistema de eficácia erga omnes. Algum tipo de omissão se realizou. Por quê? Porque no modelo americano era desnecessário que se cogitasse. Uma vez que o Instituto, uma vez que nós estamos no modelo do Common Law, e o stare decisis, tratasse ou não de controle de constitucionalidade, impunha a expansão do efeito erga omnes, ou do efeito vinculante de que se cuidasse. Então, por isso que, na passagem para o modelo de 34, opta-se por esse sistema de papel do Senado, que, sob 34, tinha uma missão institucional diferenciada, trabalhava como órgão de coordenação dos poderes, era uma missão, toda ela, muito singular, institucionalmente diferenciada. Mas o próprio papel do Senado Federal foi muito discutido, tanto é que talvez um dos maiores autores que tenha tratado de controle de constitucionalidade, Lúcio Bittencourt, foi muito crítico da interpretação que se adotou a propósito do papel do Senado. Porque essa fórmula, ela não é uma fórmula escoteira nos sistemas existentes no mundo. Vejam, por exemplo, que no modelo austríaco de 1920, aqui referido, cabe ao Bundeskanzler, o primeiro-ministro, receber a comunicação de que a lei foi declarada inconstitucional, nesse modelo keynesiano, e diligenciar a publicação no Diário Oficial. A mesma coisa ocorre no modelo alemão, em que o ministro da Justiça, isso está na lei orgânica da Corte Constitucional, o ministro da Justiça Federal recebe um pedido e encaminha para publicação, para dotar a decisão da chamada Gesetzeskraft, ou de força de lei. Mas ele não dispõe da possibilidade de discricionariamente publicar ou não. Então, o que eu sustentei aqui é que, diante da mudança ocorrida nesse contexto da Constituição de 88, que expandiu significativamente o controle de constitucionalidade na feição abstrata, e faz com que nós possamos dar eficácia erga omnes até a decisões liminares, até decisões liminares monocráticas em sede de ADIM, acabam tendo eficácia erga omnes, fazia todo sentido uma releitura do artigo 52(10) nesse contexto.
Apenas isso. Mas, por favor. Vossa Excelência me permite um pequeníssimo à parte? Interessantemente, houve essa questão, voltou a debate no Congresso Nacional, a partir de uma emenda, a PEC 130 de 92, foi apresentada pelo deputado Roberto Campos. E ele essa PEC previa, no seu artigo 1º, a supressão do inciso 10 do artigo 52. No entanto, esta PEC, ao ser incorporada posteriormente à PEC 48, de 91 e transformada em Emenda Constitucional 3 de 1993, eliminou-se essa proposta, ou seja, o Congresso Nacional insiste em manter essa prerrogativa constitucional. Eu até posso contar-lhe a história dessa. Eu sei, dessa Vossa PEC, Excelência participou da redação da proposta que o deputado Roberto Campos apresentou ao Congresso. A rigor, a proposta que foi votada e que foi incorporada à emenda 3 foi uma parte da proposta do deputado Roberto Campos, num contexto totalmente diferente, que foi a mini-reforma fiscal. Não se discutiu, a rigor, essa temática. Mas há antecedentes a essa questão. Já nos anos 60, foi apresentada, e por uma comissão que, salvo engano, foi coordenada por Dario de Almeida Magalhães, a reforma do Judiciário, que trouxe a ação direta. Ali se propunha o quê? Se propunha a criação da ação direta, a criação de um incidente de inconstitucionalidade e a supressão da fórmula do Senado. Essa emenda, na verdade, esse projeto que foi discutido por essa comissão, só foi votado em 1965. É a emenda 16 de 65. O que o Congresso aprovou? Aprovou a ação direta de inconstitucionalidade, a representação de inconstitucionalidade, de iniciativa do Procurador-Geral, mas não aprovou a supressão da fórmula do Senado. O que levou o Supremo, depois, nos anos 70, mais precisamente em 1977, a fazer aquela famosa redução teleológica do artigo 5210, porque o tribunal se perguntava se fazia sentido, vejam, essa era a discussão, declarar a inconstitucionalidade de uma lei em controle abstrato e ter que esperar a decisão do Senado. Decisão que completa hoje 35 anos. Veja, portanto, é uma questão relevantíssima. Daí, ministro Alckmin, em 1970, propôs inicialmente já essa revisão, que veio a se consolidar num procedimento administrativo da relatoria do ministro Moreira Alves, não é? Em 1977, colocando o quê? Que não se poderia aplicar ao controle abstrato de normas essa fórmula do Senado, fazendo, portanto, uma redução teleológica. E desde então, se aplicou no processo constituinte, de novo houve esse debate. E se tentou submeter a decisão também da ADIM ao modelo do Senado. E aí se disse que não podia, porque não levava a sentido algum. Na verdade, o tribunal, se tivesse no controle abstrato que esperar a decisão do Senado para atribuir eficácia, ele virava realmente um clube litero-poético recreativo. E isso não faz nenhum sentido. Então, é essa a questão que se coloca. Mas tem mais. Hoje o tribunal, em sede de controle difuso, procede à modulação de efeitos. Neste mesmo caso. Eu acabei de dizer isso, quer dizer, os institutos convivem perfeitamente sem que nós tenhamos que fazer uma ablação dessa competência no Senado Federal, que vem desde 1934. Até porque a nossa decisão é jurídica e a decisão do Congresso, no caso da Câmara Alta, é política. Eles convivem perfeitamente. Não convivem perfeitamente, não convivem sequer logicamente. Vamos lá. É a opinião de Vossa Excelência. Vou me explicar. São sistemas que se complementam. Vamos lá. Neste caso específico, o Tribunal se viu às voltas. Esse é um caso belíssimo, em toda a sua extensão, inclusive da relatoria do ministro Marco Aurélio, porque é um daqueles casos raros, presidente, em que o paciente e impetrante é um preso. Esse Oséias Campos, é ele que traz
esse pedido de revisão, ele mesmo, peticionando com aquelas petições que se fazem na cadeia, ele traz este caso para o tribunal, para que o tribunal revisse a sua jurisprudência, já amplamente discutida e amplamente contestada a propósito da constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Bom, declaramos a inconstitucionalidade por 6-5. E aí se colocou, então, a seguinte pergunta. E as pessoas... Veja, portanto, que já não estávamos mais discutindo o caso concreto, mas estávamos discutindo o tema. E as pessoas que, ao longo desses anos, lutaram para ter a progressão de regime e não a obtiveram. E, por isso, cumpriram a pena em regime integralmente fechado. O que o tribunal disse? Está na decisão. Modulação de efeitos clássica. O tribunal, por votação unânime, explicitou que a declaração incidental de inconstitucionalidade do preceito legal em questão não gerará consequências jurídicas com relação às penas já extintas nesta data, pois esta decisão plenária envolve unicamente o afastamento do óbice representado pela norma ora declarada inconstitucional, sem prejuízo da apreciação, caso a caso, pelo magistrado competente, dos demais requisitos pertinentes ao reconhecimento da possibilidade da progressão. O que o tribunal disse? Que não caberia, por exemplo, entrar com ação de indenização por ter ficado preso indevidamente. Ora, se isto é reconhecer, ou se isto não é reconhecer a eficácia transcendente da decisão, eu não sei mais que nome isso pode merecer. Mas vamos continuar. Vamos continuar, porque tem mais argumentos nessa mesma linha. Nessa mesma linha. Vossa Excelência, me permite mais um pequeno à parte, com todo o respeito. Aliás, Vossa Excelência é um doutrinador nessa matéria e, sem dúvida nenhuma, traz uma contribuição excepcional ao debate. A questão que me constrange intelectualmente é a seguinte: se nós declararmos que o artigo 52, inciso 10, sofreu uma mutação constitucional, o que faremos com o artigo 103A da nossa Carta Magna? Nós jogamos na cesta do lixo, porque aqui esse dispositivo nos autoriza a aprovar súmulas vinculantes, etc. São duas coisas Quer dizer, diferentes. então, não são coisas Isso diferentes. já Então, se nós atribuirmos efeitos erga omnes às nossas decisões em controle difuso, então esse instituto foi criado pela Emenda Constitucional 42, 45. Se Vossa Excelência ler as hipóteses de recurso extraordinário, a partir do artigo 102, 3, A, B, C, D, Vossa Excelência vai ver que, numa das alíneas, nós admitimos a declaração de inconstitucionalidade, tipicamente a linha B. São os casos que envolvem declaração de inconstitucionalidade. A maioria dos casos, a gente até impropriamente não diz isto, mas, na verdade, nós estamos cansados de saber disso. O controle de constitucionalidade que esse tribunal faz, fundamentalmente, é controle de interpretação. Controle de constitucionalidade de norma constitucional, de norma legal, é apenas, a rigor, en passant, é marginal. Todo dia nós estamos declarando, eventualmente, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de interpretação, que se dá majoritariamente interpretando o quê? O artigo 102, 3, a linha A, a aplicação do recurso extraordinário nesta parte. Aí sim, faz todo o sentido a aplicação de súmula. Evidente, porque firmamos entendimento e, a partir daí, a súmula não exclui, esse argumento não exclui. Isso eu já tive a oportunidade de dizer. O que eu estou a dizer é que, quando houver declaração de inconstitucionalidade, a decisão basta per se. Só isso. Agora, nós tivemos um caso aqui, presidente, eu mesmo que defendi, quando tínhamos aquela guerra sobre os bingos, Vossa Excelência há de se lembrar, a toda hora tinha um Estado, outro Estado, uma norma, outra norma, indicando a autorização de bingos, diante do vácuo normativo existente. Ministro, nesse caso, há um dado da realidade que não pode ser esquecido. Trata-se aqui, na verdade, de uma proposta de supressão de uma competência. Competência essa que vem sendo exercida. Não é disso que se cuida. Não é de novo. Pela ordem, ministro, eu faria a seguinte indagação, tanto quanto, muito embora não votar, só para casos futuros.
Na exegese do voto de Vossa Excelência, então, por exemplo, Vossa Excelência, para compatibilizar o artigo 52(10) com esse artigo da Constituição que permite ao Supremo controle incidental da constitucionalidade, Vossa Excelência admite que, num controle político, o Senado Federal entenda inconveniente a declaração daquela inconstitucionalidade em caráter incidental. Não é isso. Legítimo. Não é isso. É isso. Não é isso, não. Não, mas eu estou perguntando ao ministro Lewandowski que está dizendo que é isso. Sua Excelência proclamou que o Senado da República pode deixar de suspender a execução da lei no território nacional. Ou proceder... Não. Agora ele não exerce glosa quanto ao pronunciamento supremo. Só que o pronunciamento supremo qual foi a fica... eficácia prática de uma declaração de inconstitucionalidade do Supremo que não... Nós temos que perguntar aos constituintes que desde 1934 têm repetido isso nas constituições. O que distingue o Supremo dos demais tribunais é que, operando no controle difuso, ele pode comunicar o que não podem os demais tribunais no controle difuso, pode comunicar a decisão ao Senado para que, mediante um ato político, ele suspenda a execução da lei no território nacional. A deliberação será do Senado da República. Mas o que eu estou querendo dizer... Agora, eu penso que não interessa, presidente, declarar guerra total, considerado legislativo. Aparentemente perdeu o Não, objeto. mas só por conta do debate, presidente, eu acho que perdeu o objeto mesmo, por conta da edição da súmula. Perdão, Eu ia quanto a esse perguntar, aliás, aspecto, ao ministro são Fleury. 11 interessados na reclamação. 4 deles estão presos ainda em regime integralmente fechado. Não, mas foi dada... mas foi dada a liminar desde o início para que se assegurasse a Mas apreciação. nós temos que terminar o julgamento da reclamação. Eu penso tem que que ser esses enfrentado. atos atacados foram praticados em data anterior ao nosso verbete vinculante. Não, mas caberia. Caberia simplesmente... Não está prejudicado, Na época prejudicado não está. Já se Não deu está a liminar... prejudicado. Não seria o caso de procedência. Seria, agora, outro ponto, só para deixar bem claro. Quando este tribunal procede à modulação de efeitos em sede de recurso extraordinário, como tem acontecido, caso de Mira Estrela, a rigor, quando esse modelo foi pensado, esse do artigo 34, do artigo 52(10) na Constituição de 34, era uma época em que se amarrava cachorro com linguiça. Era um outro tempo. Hoje nós temos ação civil. Ministro, então Vossa Excelência conclui pela inconstitucionalidade do inciso 10 do artigo 52? Não, Vossa Excelência já deveria ter lido o voto. Não, eu quero ouvi-lo. Vossa Excelência teria me honrado se tivesse lido o voto, ou tivesse lido o artigo que eu escrevi sobre o assunto. Eu quero ouvi-lo, por isso é que eu estou aparteando, mas não fique nervoso. Não estou... Um pouco de respeito é devido. Com todo respeito, eu aparteei, Vossa Excelência... Só para dizer o seguinte, o que se afirmou aqui, literalmente, é que cabe ao Senado publicar no Diário Oficial a decisão do Supremo, como ocorre hoje em todos os modelos. É isso que acontece. Agora, tem um ponto. Quando o tribunal, hoje, faz modulação de efeitos, quando o tribunal faz modulação de efeitos em sede de controle incidental, o que isso representa? Caso de Mira Estrela, ou o caso recente sobre a prescrição em matéria previdenciária. O tribunal decide aquele caso e diz, para os demais, haverá uma modulação de efeitos. Não poderá haver repetição de indébito. O próprio tribunal está fazendo isso. O próprio tribunal, nos casos de modulação de efeitos. Como fez neste caso? O tribunal faz em matéria legal. O tribunal não faz no caso, projetando para além do caso. O dispositivo da Constituição. Não se trata de suprimir. Presidente, não se está simplesmente fazendo uma releitura do artigo 52(10). Tornar a letra morta um dispositivo da nada Constituição disso. Que vem sendo aplicado. Que não vem sendo aplicado. Porque, literalmente, se nós formos fazer levantamento... na redação primitiva. Que não vem sendo aplicado. E mais do que isto, o próprio legislador,
ao longo dos anos, vem modificando esse modelo. Nós vamos encontrar vários casos. Sim, mas não extinguiu, vem modificando, mas não extinguiu. Claro, vem modificando. Agora, que houve uma mudança, todos nós reconhecemos. Veja, o que houve o fortalecimento do poder O que é o artigo judiciário. 557? Agora, em março deste ano, foi publicada a resolução suspendendo a execução no dia 21 de março de 2013. De lei declarada inconstitucional quando? Não tenho esse dado. Mas Bom, é isso que é importante. Inciso 6º do artigo 14 do Decreto-Lei 20.052. Deve ter sido declarado Sim, mas se inconstitucional. nós formos falar da celeridade dos poderes, aí temos muito a falar. O importante. E no meu voto eu citei centenas de casos. Não, então, o que é importante, presidente, em termos lógicos, é o seguinte: o tribunal hoje já modula efeitos em sede de controle incidental. E ao fazê-lo, atribui efeitos que vão para além do caso concreto. Eu entendo, presidente, o seguinte: ou a representação já está prejudicada, e aí me parece a reclamação já está. Data vênia não está. O ministro Teori examinará isso. Cuidado. Senhor presidente, o pedido de vista se destina justamente a examinar o mérito dessa empolgante, importante, transcendental questão. Agora, se o tribunal entender que está prejudicado, meu pedido de vista estará também prejudicado. Mas acontece que o ministro Lewandowski traz uma questão importante. Ele fala que sobejariam 4 presos. Dos 11, um deles condenado a 20 anos em regime integralmente fechado, o primeiro deles. Quem sabe a gente examina, então, A gente teria que examinar. a prejudicialidade ou não. Eu estou concedendo de ofício. Uma situação como essa, Eu concedi de permaneça, ofício. mas é bom verificar. Eu depois passo a Vossa Excelência a lista dos casos pendentes. O voto do ministro pertence, acompanhado pelo ministro Joaquim. Então pelo vamos ministro confirmar a ministro ordem. pertence, Vamos exatamente. confirmar a ordem e decretar prejudicialidade. Hein? É porque vai demorar mais tempo e eles não vão ter esse habeas corpus. Não, mas já tem um Mas já foi uma liminar. Concedido Mas o vamos julgamento tem que confirmar, terminar. eliminar e decretar a perda de objetos. Presidente, eu não tenho voto, porque o ministro Não é? Pertence já votou. Mas, rapidamente, eu gostaria Ministro de Teori secundar concorda? o debate, na medida em que eu penso, como o ministro Gilmar Mendes, que aqui não é o caso de se estar revogando ou declarando inconstitucional norma do texto constitucional. E sim, fazer um adornamento desse modelo para a realidade atual. Hoje, a sociedade assiste os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, ao vivo. A sociedade tem os seus representantes. Naquela época, senhor presidente, naquela época, por que se fazia esse sistema? Para que se publicasse no Diário da União. E, a partir da publicação no Diário da União, dar a publicidade necessária. Hoje, os julgamentos da Corte já têm a devida publicidade. O modelo adotado na ação direta de inconstitucionalidade, na ação declaratória de constitucionalidade da Lei 9868, qual que foi? O de se publicar no Diário da União, não só no Diário da Justiça, ministro Gilmar, Vossa Excelência, que foi um dos mentores da lei da ação direta de inconstitucionalidade, lembra muito bem, que foi a publicação não só no Diário da Justiça, mas no Diário da União. Quando nós julgamos uma ação direta de inconstitucionalidade, atualmente se publica, desde então, desde a edição da lei, na primeira página do Diário da União, e não só no Diário da Justiça. Com isso, toda a sociedade fica sabendo que aquela lei foi retirada do mundo jurídico. Não se restringe à publicação. Mutatis mutandis, essas decisões poderiam ser publicadas também. O Diário da União aplicando esse dispositivo. Até porque o Senado tem a faculdade de não publicar. Não se trata pura e simplesmente de dar publicação. Data vênia. Inclusive o recurso extraordinário que o ministro Marco Aurélio trouxe, mas vejam a esquizofrenia que o sistema traz. Esse sistema anterior, nessa demora que muitas vezes ocorre no Senado de se fazer essa publicação do decreto legislativo. Nas razões do recurso extraordinário do Ministério Público do Acre, estava lá apontado, aquela decisão do Supremo só tem efeito naquele caso, só tem efeito interpartes. E aí, então, ficaríamos no modelo de receber esses recursos e temos que julgar esses recursos, porque o fundamento é que o Senado ainda não fez
aquilo que poderia ter feito já anteriormente. É fundamento do recurso Quando estamos extraordinário que atribuindo julgamos aqui. eficácia geral às decisões tomadas em sede de repercussão geral. Esse recurso extraordinário nem teria chegado ao Supremo. Ministro Toffoli, Que julgamos agora há uma pouco. demonstração claríssima de que a eu não estou a norma do votar porque o artigo ministro Pertence 52, já votou. 10 continua vivíssima, é que a nossa decisão foi tomada em 23 de fevereiro de 2011 e a suspensão se deu em 2013. Ou seja, mecanismos constitucionais em pleno funcionamento. Não dá para declarar uma norma dessa ineficaz. Mas o ministro Theori pede vista, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que pediu vista o ministro Theori. Ministro Toffoli, ação direta 3327, é rápido?